Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais uma edição do AgroTour. No programa de hoje você vai ficar por dentro de uma pesquisa que pode revolucionar o mercado de morangos no Brasil. Vai saber mais sobre a planta que é considerada a matéria-prima do futuro. E conhecer uma opção de passeio para os amantes de flores e de um cafezinho. É agora no AgroTour. Uma pesquisa da Universidade Estadual de Londrina está desenvolvendo mudas de morango 100% nacionais. Elas são mais baratas que as estrangeiras e podem ser cultivadas em locais quentes. Por esse e outros motivos, a novidade promete revolucionar o mercado da fruta no Brasil. Saboroso, doce, delicado, rico em nutrientes e versátil na culinária. Para consumir um morango suculento assim, é necessário cuidados na produção e em baixas temperaturas. No Brasil, os produtores da fruta dependem de mudas de outros países, como Chile, Estados Unidos e Espanha, com preços que variam de R$ 1,30 a R$ 1,70. O preço da importação, mais o clima tropical do solo brasileiro, que não é o mais favorável para cultivar o morango, é uma somatória que encarece a produção. Mas esse problema está prestes a acabar. A rede de morangos do Brasil, formada por universidades brasileiras e instituições de pesquisa, é coordenada pela UEL e está desenvolvendo mudas de morangos nacionais. O professor do Departamento de Agronomia da UEL, Juliano Vilela Rezende, está à frente da iniciativa. Ele explica que a pesquisa levou 10 anos para ser produzida, por meio do melhoramento genético do morango, com estudos minuciosos em cultivares de outras nacionalidades. Quando a gente confronta os materiais selecionados, né, com as cultivares, lado a lado, faz esse confrontamento, nós conseguimos observar que o material desenvolvido, as cultivares desenvolvidas aqui no Brasil, elas são mais produtivas. Então, a média hoje é 700, 800 gramas de frutos por planta das cultivares importadas, e as cultivares que nós temos aqui hoje têm demonstrado experimentalmente uma produção de 1 kg, 1,2 kg, até 1,5 kg por planta, né? Isso é fantástico, né? E para além disso, um fator importantíssimo é que essas cultivares que nós estamos desenvolvendo hoje, elas têm uma necessidade menor de frio. Então, acreditamos, isso ainda precisa ser testado, experimentado, que possamos, né, cultivar morango em algumas regiões mais tropicais, né? Mesmo como regiões de clima mais quente, como Nordeste, Centro-Oeste, né? Ou seja, vai permitir uma expansão da fronteira, né, que hoje é restrita a alguns estados e algumas altitudes aqui no Brasil. Os pesquisadores envolvidos no desenvolvimento das mudas de morangos nacionais estão empenhados em atender às demandas da cadeia produtiva dos cultivares de morangos, como boa produtividade, qualidade dos frutos, resistência a doenças e, o mais importante, cultivares mais tolerantes ao calor, em locais onde atualmente a produção em nível comercial seria inviável por fatores climáticos. Com esse trabalho de pesquisa, de desenvolver cultivares nacionais e também incentivar a produção de mudas em viveiros nacionais, será possível reduzir muito os custos de produção. Com certeza o preço da muda tende a cair bastante e isso vai fazer o produtor de morango ficar muito mais confortável na sua atividade, devido à redução no custo de produção. Se tudo continuar dando certo, a pesquisa pode revolucionar o mercado de morangos no Brasil. Então a gente não está pensando só nas cultivares, em resolver só o problema das mudas. Então a gente está trabalhando também com logística de distribuição, pós-colheita, manejo para sistema orgânico, sistema convencional, sistema de solo, sistemas suspensos, né? Resistência à praga, resistência à doença. Então, ou seja, nós estamos pegando a cadeia produtiva do morango como um todo. Cultivares de morangos adaptados ao clima tropical e totalmente brasileiros
podem virar realidade no campo já em 2023 e assim diminuir quase pela metade o preço das mudas de morango, além de eliminar as taxas referentes à importação e transporte. Os produtores de morangos já estão ansiosos para cultivar o produto nacional. O Luiz é estudante de agronomia e produtor de morangos. Em uma lavoura pequena, de 2.000 metros quadrados, ele cultiva morangos com mudas do Chile e da Espanha. Ele conta que já se candidatou para testar o tão esperado morango 100% brasileiro. A gente vê que a muda, ela forma a peça com maior custo de produção, né? Em média 60% a 65% do custo total de produção. Então, uma pesquisa que pode desenvolver uma muda com em média metade do preço dessa peça do custo de produção é muito vantajoso para o produtor e também para o consumidor, que vai chegar nele esse desconto. E direto aqui do Paraná, você confere um dos destaques do setor agropecuário do estado. Seu Antônio se mudou para o distrito de Guaraí, em Nova Laranjeiras, há cerca de 5 meses. Logo após veio a obra de pavimentação, que vai melhorar as condições de vida da família. Estão animados e vai ficar bom aqui, né? Cabo, barro, né? Poeira. 6 quilômetros de estrada vão receber pavimentação com pedras poliédricas pelo programa Estradas da Integração. O investimento do governo do estado só em Nova Laranjeiras é de R$ 1.400.000 pela Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. Aqui nós temos várias comunidades, temos transporte escolar, temos escola tanto do município como do estado. A produção, tanto agrícola como pecuária, é muito forte nessa região. 8 municípios da região centro-sul do estado também foram beneficiados com o programa. Nós temos Laranjeiras, Guaraniaçu, Espigão Alto, Iguaçu, Marquinho, Porto Barreiro, além desse de Nova Laranjeiras. Então, o nosso núcleo ele é composto por 10 municípios, 8 deles estão sendo beneficiados aí com esse programa aí, Estrada da Integração. Já no município de Teixeira Soares, região de Campos Gerais, mais de 2 quilômetros de pavimentação já foram concluídos. Em 2021, foram formalizados convênios para a pavimentação de quase 700 quilômetros de estradas rurais em todo o Paraná. Além de melhorar o escoamento da produção, o programa Estradas da Integração também impacta a população de quem vive na área rural, facilitando o acesso a escolas e a manutenção das pequenas propriedades. O grande diferencial desse programa é que ele vem a beneficiar municípios do interior, como é esse caso, né, famílias de trabalhadores rurais, da agricultura familiar principalmente, né, que vão ser contemplados aí para melhorar a infraestrutura de escoamento de produção, transporte escolar, né, e enfim, outros aportes também que venham a beneficiar essas comunidades. Vamos agora para a Agência Estadual de Notícias. Certificação do Tequipar valoriza produtos orgânicos da região metropolitana de Curitiba e dá segurança ao consumidor. O certificado atesta que os agricultores seguem as técnicas de manejo estabelecidas na legislação para a produção de orgânicos, garantindo assim alimentos mais sustentáveis. Em todo o Paraná, 545 produtores rurais já possuem o certificado do Tequipar. O instituto é pioneiro na certificação de orgânicos por auditoria no país e é credenciado pelo Inmetro e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No site da Agência Estadual de Notícias, você confere a história de quem já recebeu a certificação e vem aproveitando seus benefícios. O AgroTour vai para um rápido intervalo. Não sai daí que a gente volta já já. Versátil, flexível e resistente. Assim é o bambu. São mais de 1.600 espécies em todo o mundo, sendo 258 nativas do Brasil. A planta é considerada a matéria-prima do futuro, pois contribui para o desenvolvimento sustentável.
Bem no centro de Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, fica uma verdadeira floresta. Estamos na Fazenda do Bambu, uma área de 36 hectares, onde se encontram mais de 5 milhões de pés desta planta, utilizada há milhares de anos, especialmente na China e no Japão. Foram os japoneses, inclusive, que trouxeram as primeiras mudas de bambu plantadas aqui. Os japoneses, quando eles vieram para cá, eles trouxeram algumas variedades que eles usavam no dia a dia deles, né? O bambu mussô para construção e broto, cana da Índia para escoramento de alimento, o bambu tudoides, no caso, para fazer cestaria, né? Rede e construção das casas que eles usavam aqui. A colônia aqui que eu me lembro, se não me engano, até final dos anos 90, ela existiu meio forte ainda e depois ela foi desmantelando por questões de idade mesmo, dos próprios colonos, né? E os filhos e netos acabaram não querendo prosseguir com o uso da colônia, né? Hoje a propriedade pertence ao Fábio. Ele trabalha com bambu desde a época da faculdade de arquitetura. Foi quando se interessou por construções sustentáveis. Minha história com bambu começou na faculdade de arquitetura, num ponto que a academia não estava falando muito de sustentabilidade ainda em relação à obra, material, consumo mesmo consciente. Eu acabei indo buscar informação e estudar mesmo sobre bambu num instituto Tibá, que existe no Rio de Janeiro. E lá acabei conhecendo o bambu e várias outras técnicas, como construção com terra, o próprio tratamento do bambu, construção com madeira. E daí veio o meu interesse em começar a buscar bambu na região. Muita gente não sabe, mas o bambu é uma grama de tamanho gigante. Este aqui, por exemplo, chega a crescer 1 metro por dia. Por ser resistente, de crescimento muito rápido, o bambu é uma alternativa mais sustentável para a construção civil. O broto de bambu é consumido no Oriente há séculos e cada vez mais comum na cozinha vegetariana. Esta planta de crescimento rápido pode ser utilizada também em artesanatos, cosméticos e na agricultura. O bambu é um material sustentável por ele ter brota anual, então todo ano você tem varas novas. Então todo ano você consegue tirar a vara do bambuzal, seja ele entocerante ou alastrante. Então a regeneração dele é maior, diferente da regeneração das outras madeiras que você acaba cortando. Ela tem aquele espasmo de tempo de 5, 10, 15 anos para regenerar. O bambu ele sempre está ali com o solo coberto, mantendo a água, mantendo a umidade no solo. O bambu ele faz que eles falam autoadubação, que ele joga todas as folhas dele no solo. Todo ano, 2 a 3 vezes ao ano, ele joga as folhas, nasce folhas novas. Então o solo dele sempre está coberto. Então é um produto que você pode fazer descarte ele diretamente na natureza, você pode fazer a queima dele, você pode fazer a compostagem dele, você pode simplesmente enterrar ele no chão, que ele vai se degradar, né? Na Fazenda do Bambu são cultivados 4 tipos desta grama gigante. O moçô ultrapassa os 20 metros em poucos meses. Tem ainda o bambu cana da Índia e o tudoides. E por fim o bambu gigante, que atinge impressionantes 30 metros de altura. Apesar de ainda pouco difundido no Brasil, o Fábio acredita que o uso da planta será cada vez mais comum no nosso país. Eu acredito que o uso do bambu no Brasil ele vai aumentar muito nos próximos anos. Justamente porque está faltando madeira, vai faltar madeira. A nossa crise hídrica está provando isso, que a gente está precisando de floresta, né? E floresta que fique de pé, que não seja desmatada. Quem vai a uma floricultura está em busca de flores, certo? Ou será que também quer um cafezinho? Pois acredite, essa mistura dá certo. Com a pandemia, uma floricultura na região metropolitana de Curitiba uniu o útil ao agradável e passou a oferecer um café colonial em meio às flores. No cardápio tem até doce feito de pétalas. Confira! As flores fazem parte do trabalho da Ana há cerca de 4 anos. A florista sempre gostou de cultivar principalmente as orquídeas.
Na verdade, eu sempre fui apaixonada pelas orquídeas e me lembro até hoje a data que eu comprei meu primeiro vaso, sabe? Já tem assim por uns 15 anos que eu comprei o primeiro vaso. E depois disso eu sempre fui comprando mais um e tive muitos, sabe? Assim que já era demais, assim, só pro meu hobby, né? Então resolvi começar a abrir um negócio para poder comercializar essas flores. Por causa da pandemia, as vendas de flores caíram. Foi então que a Ana decidiu diversificar. A estufa, que fica no quintal da casa dela, em São José dos Pinhais, ainda tinha espaço. Então, a florista adaptou o lugar. Foi assim que surgiu o Café com Flores. Antes da pandemia, a gente saía fazer feiras, né? Que a gente levava as plantas para poder vender. E depois disso, a gente teve que parar. E aí, a gente chegava aqui na estufa e via tantas flores lindas e veio a ideia de montar este café com flores. Esse é o diferencial, um café no meio das flores. E com isso, a gente conseguia trazer o nosso cliente, o nosso turista, né? Para ver as flores e tomar o café. O lugar rústico foi todo decorado pela Ana. As comidas são caseiras, tudo é produzido aqui mesmo. E as flores não estão só na decoração. O bolo de pétalas de rosa e a torta espelhada são os diferenciais do cardápio. O café, eu tenho parceria com as minhas comadres, que fazem para mim os bolos, as tortas, né? Elas me ajudam porque a minha especialidade é plantar flores, né? Mas aí, quando chega a parte das orquídeas, da decoração, é tudo eu que faço, com o maior amor e carinho. O café fica na área rural, um lugar calmo, que já passa aquela sensação de tranquilidade. Além disso, todos os detalhes, estar em meio a tantas flores e tantos sabores, faz essa ser uma experiência única. Uma experiência diferente, inovadora e maravilhosa. Nossa, estar assim, nesse ambiente, nesse silêncio, ouvindo o barulhinho da chuva, sentindo o cheiro das flores. Incrível, uma experiência muito boa. E a torta, muito gostosa. E o chazinho de morango, então, relaxante, aquele gostinho de morango. Muito bom, recomendo muito. Para mim e para a profissão que eu exerço, eu acho muito diferenciado toda essa experiência. Café com flores e perfume. É uma inspiração porque não é só o café, não é só as flores. É você estar em meio à natureza e sair da selva de pedra, trazer uma conexão, pé no chão, aromas e uma experiência que só encontrei nesse lugar. O AgroTour de hoje fica por aqui, mas você pode continuar curtindo, compartilhando e nos acompanhando nas redes sociais. Muito obrigada pela companhia, a gente se vê na próxima semana. Tchau!